Caros amigos, bom dia para todos. É com muita alegria que eu venho ao Mato Grosso, mas antes eu queria agradecer a presença de todos aqui, em especial daqueles que estão no outro auditório, que estão assistindo apenas por telão, dizer a eles que espiritualmente nós estamos todos juntos, né? Estamos conectados. Muitos viajaram centenas de quilômetros para estarem aqui e nós acreditamos que tudo isso tem um único propósito. Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos diz de uma história linda em que o apóstolo Levi, que é o evangelista Mateus, pergunta ao mestre se ele desejava que escrevesse alguma coisa. E Jesus, sempre reticente, porque preferia que os seus ensinos estivessem gravados no coração de cada um de nós, acaba consentindo que ele anotasse e escrevesse algo, e diz a ele que toda vez que sentíssemos saudade ou vontade de estar com o mestre, toda vez que tivéssemos necessidade de algum contato com a sua influência espiritual, que nós procurássemos os seus escritos, as suas memórias, as suas palavras. E nós estamos aqui nesse momento reunidos, todos nós, em busca dessa sintonia com o mestre, com o nosso guia, o nosso governador espiritual, para recolher dele não apenas o ensino escrito, mas a vibração espiritual que ficou impregnada nas palavras transmitidas pelos seus apóstolos. Quero agradecer aos amigos que organizaram, que assumiram a responsabilidade pelo evento, Dr. Paulo, Dr. Sari, amigos, obrigado pela generosidade e disponibilidade deles, ao grupo de canto, que encantou a todos, especialmente a mim nessa música Simão Pedro, muito bem cantada, então de parabéns, né? Quero agradecer aos meus anfitriões Jean e Brígida, amigos do coração, que me receberam com toda a generosidade, né? E também a minha família, né? João Gabriel, Clarissa, Lívia, Gesiane e Luiz, que estão me acompanhando, né? O tema de hoje está no capítulo 25, versículos 14 em diante do Evangelho de Mateus. E como o título da nossa reflexão da manhã é Parábola dos Talentos, texto e contexto, nós precisamos situar esse ensino de Jesus dentro do contexto geral do Evangelho de Mateus. O capítulo 25 é aquele que integra o que nós conhecemos como sermão profético. Isso é importante refletir. A parábola dos talentos segue a parábola das 10 virgens. E ela está no sermão profético. Portanto, a parábola dos talentos fala sobre a transição planetária. A parábola dos talentos é uma fala firme, enérgica, mas ao mesmo tempo proativa do Cristo para os corações que estão agora atravessando a transição planetária. Para os espíritos que estão presenciando e ombreando com toda a soma de dificuldades e desafios que o mundo atual propõe a cada um de nós. Portanto, nós consideramos a parábola dos talentos um presente do Cristo, não em ouro nem em prata, mas em valor espiritual, porque ela ao mesmo tempo que consola, ela também adverte, ela também aponta caminhos e principalmente ela estabelece um padrão de atitude espiritual perante a vida. Atitude espiritual perante a vida. Então nós podemos dizer que estamos diante de uma dupla de parábolas. Na narrativa de Mateus, que reúne esses ensinos de Jesus, não de uma maneira proposital, e nós precisamos considerar o nível espiritual de inspiração que cercou um evangelista quando ele produziu esse texto, o amparo espiritual de um evangelista,
Quando ele reúne e coloca lado a lado a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos, o simples fato de colocar uma ao lado da outra já constitui a primeira lição da manhã. A primeira lição. Jesus falava por parábolas. E aqui começa o nosso aprendizado. Falava por parábolas, porque nenhuma luz que realmente deseja iluminar pode ofuscar. Esse é o primeiro ponto. Toda vez que a verdade é manejada como um martelo, toda vez que a verdade é conduzida de modo a ferir ou a humilhar, ela perdeu o seu propósito. Talvez Mahatma Gandhi tenha expressado isso com palavras mais poéticas. Uma das árvores características da região de Gandhi é o pessegueiro. E antes da árvore dar os pêssegos, ela dá uma flor muito delicada e muito bonita. O que levou Gandhi a dizer: a verdade é dura, resistente como o diamante, mas delicada como a flor do pessegueiro. Jesus não deixa de apontar os caminhos do futuro, mas o faz através da parábola. A parábola, então, é como a luz da lua. É uma luz refletida. Ela ilumina sem violentar. Ilumina, mas respeita a posição evolutiva de cada qual. E passados 2000 anos, nós, espíritos imortais, que já estávamos em jornada evolutiva na época do Cristo, estamos aqui agora reunidos para entender a parábola que foi dita há 2000 anos. Isso é a parábola. Porque a parábola não é apenas para o encarnado, a parábola é para o espírito imortal. E daqui 2000 anos nós vamos estar reunidos de novo. Não sei se serei eu o palestrante, mas estaremos reunidos de novo estudando a parábola dos talentos. E aquilo que nós não somos capazes de apreender hoje, daqui 2000 anos seremos. A parábola não é apenas um artifício de linguagem. Ela é uma técnica pedagógica do espírito imortal. Ela é como se fosse um saco de sementes. Você pode até contar as sementes, mas ninguém é capaz de prever quantos frutos essas sementes darão. Assim são as parábolas do Cristo. Elas foram feitas para frutificarem. Outro aspecto das parábolas do Cristo, desde a formação do nosso orbe, é o que nos conta o benfeitor Emmanuel na obra A Caminho da Luz. O Cristo vem presidindo a evolução planetária. Quase 5 bilhões de anos. E ele já era um Cristo. Portanto, quando Jesus profere uma parábola, ele está condensando bilhões de anos de evolução espiritual. Hoje, grandes empresários, grandes produtores, costumam investir vultuosas somas em dinheiro para buscar uma consultoria. Alguém que tenha uma experiência para transmitir. E na maioria das vezes essa consultoria muda os rumos do empreendimento. Profissionaliza, aperfeiçoa, evita gastos, evita o desperdício, evita rotinas repetitivas e acaba trazendo eficiência e eficácia. E é nesse sentido que deveríamos olhar para as parábolas de Jesus. Elas são uma consultoria gratuita de um Cristo. Elas refletem bilhões e bilhões de anos de evolução. E mais que isso, o Cristo é aquele irmão do nosso coração, aquele irmão mais velho que todos temos, que já se encontra em plena comunhão com Deus. Portanto,
Quando Jesus fala, ele é um instrumento do Criador para os nossos corações. Isso também deve ser analisado, deve ser considerado quando nos aproximamos de uma parábola. Então nós rogamos nesse momento o envolvimento e amparo da esfera superior, dos amigos espirituais que dirigem o movimento espírita do Mato Grosso, especialmente dessa cidade que nos acolhe, Rondonópolis, para que todos nós aqui possamos entrar em conexão com as linhas espirituais que culminam em Jesus. Porque não viemos aqui falar da nossa experiência pessoal. Viemos aqui mergulhar e fazer uma jornada de apreensão da experiência do Cristo. Porque só Ele tem amplitude espiritual suficiente para orientar o mundo individual de cada um de nós. Nenhum de nós aqui que está ainda em jornada é capaz de orientar com segurança o outro. Mas o Cristo, da sua posição espiritual, já possui uma soma de experiência suficiente para abarcar e ultrapassar as nossas experiências individuais. Portanto, nós estamos, de fato, tendo uma grande oportunidade de aproveitar aquilo que o mundo espiritual projetou e planejou para cada um de nós. O que diz a parábola dos talentos? Ela diz assim: quando Jesus começa a falar daqueles últimos dias, na sua linguagem metafórica, porque ao falar de últimos dias, Jesus não se referia a catástrofes que pudessem afetar o orbe físico. Até porque tudo que é material está em constante transformação. E a lei de destruição opera a renovação dos mundos. Não há nenhum orbe físico que dure para sempre. De fato, não há nada material que dure ou que permaneça imutável. Toda vez que eu esqueço disso, eu vou para a frente do espelho. Porque à medida que o tempo passa, a gente vai percebendo a lei de destruição atuando em nós. Lei de destruição que tem o propósito de renovação. Nada que é material permanece imutável. De modo que não é dessa transformação que Jesus fala no sermão profético. Quando ele se refere aos últimos dias, está apontando para o fim de um ciclo evolutivo espiritual, o final de um período evolutivo, apontando para uma nova era, um novo dia da humanidade. Um dia, uma manhã, um alvorecer, em que as criaturas estariam de posse do seu patrimônio espiritual, um alvorecer em que cada um de nós teria construído dentro, não fora, dentro, o tão sonhado reino de Deus. É essa fala do sermão profético. Mas evidentemente, ninguém atinge um propósito sem passar pelo tempo da disciplina. Ninguém alcança destreza, perícia, sem passar pelo tempo dos apuros, da dificuldade e dos enganos. Por essa razão, o sermão profético faz referência à transição. Muitos se espantam e questionam que rumos está tomando o mundo em que vivemos. Como se os acontecimentos que nós estamos presenciando ocorressem à revelia do nosso governador espiritual. Tanto não é a sua revelia que ele já previu, ou contou que previu, porque previu muito antes, contou para todos nós o que ocorreria, com 2000 anos de antecedência. É que o Cristo detém nas mãos o maior poder planetário. O maior poder. Ele tem a caneta do governador espiritual. Com essa caneta, ele assina autorizações. E a principal delas é: quem reencarna? Eu vou citar
algumas autorizações que ele assinou aqui para ver se todos concordam comigo. Há alguns séculos atrás, ele assinou um documento dizendo assim: autorizo a encarnação do meu evangelista na Umbria e ele vai se chamar Francisco de Assis. Mudou alguma coisa? Mudou quase nada, só o mundo. Há algum tempo atrás, ele disse assim: eu autorizo a encarnação de um discípulo, de um precursor querido, e ele se chamará Allan Kardec. Eu autorizo a reencarnação de alguém que dará um grande impulso ao movimento espírita, e ele se chamará Francisco Cândido Xavier. Veja que nós não estamos falando de multidões, estamos falando de pessoas. E aqui poderíamos incluir uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Papa Francisco, por que não? Por que não? Um Dalai Lama, um Yogananda, pessoas. E a parábola dos talentos fala sobre isso. A parábola dos talentos, antes de lê-la, ela diz assim: um proprietário se referindo à transição. Então é como se Jesus resumisse a transição. O que será a transição planetária? Será semelhante a... Essa é que é a parábola. O que será a transição planetária? A transição planetária será semelhante a... E aí começa a parábola. Será como um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus próprios servos e entregou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo sua própria capacidade. E ausentando-se do seu país imediatamente, tendo partido, o que recebera 5 talentos trabalhou com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que ganhou 2, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Porém, o que recebera 1, cavou na terra e escondeu a prata do seu senhor. Muito tempo depois, vem o senhor daqueles servos e ajusta conta com eles. Aproximando-se do que recebera 5 talentos, trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, 5 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 5. Disse-lhe o seu senhor: servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: 2 talentos me entregaste. Vê, ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: excelente, servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te constituirei. Entra na alegria do teu senhor. Mas aproximando-se também do que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, soube que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e que recolhes onde não espalhaste. Temendo, fui e escondi o teu talento na terra. Vê, tens o que é teu. Em resposta, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que ceifo onde não semeei e recolho onde não espalhei. Portanto, devias ter entregado as minhas pratas aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai, portanto, dele o talento, e dai ao que tem 10 talentos. Pois a todo aquele que tem, será dado, e terá abundância, mas daquele que não tem, até o que tem será tirado. Lançai o servo inútil na treva exterior. Ali haverá pranto e ranger de dente. As parábolas de Jesus têm uma fala dura. É uma história antiga, por uma linguagem antiga. Então ela é bem concisa e bem dura. Mas tem coisas maravilhosas. Vamos lá. Se fala da transição planetária, porque é disso que o Cristo está dizendo, do sermão profético. A primeira parábola foi das 10 virgens. E qual é o universo da primeira parábola?
o casamento, a união, o afeto, o sentimento. E o que a parábola propõe? Vigilância e expectativa. A parábola das 10 virgens quer dizer: mantenha na intimidade do teu coração, conserva o teu sentimento no clima da vigilância e da expectativa, porque não é você que coordena os destinos do mundo. Não é você que planeja. Você faz parte do planejamento. Por outro lado, se você não tiver uma ligação afetiva com o conteúdo do Cristo, você não consegue esperar. Só espera quem confia. E mais, só espera quem se entrega. Porque quem não se entregou afetivamente não espera. Esse é o ponto, né? Então, a primeira parábola tem esse recado. A segunda parábola faz o contraponto, o contrapeso. Não basta ser vigilante e esperar. Não basta ter um afeto, uma confiança. É preciso ter dínamo. É isso mesmo. A parábola diz assim: os talentos foram entregues a cada um segundo o seu, e a palavra grega é dinamis. Daí vem a nossa palavra dinamismo. Cada um recebeu uma soma particular de talento segundo o seu dinamismo. Essa força interior realizadora. E aqui nós entendemos por que as duas parábolas foram colocadas uma ao lado da outra. Não basta você ser dinâmico, não basta realizar, ser um realizador, se você não constrói por dentro. Por quê? Porque você vai construir templos, vai trazer progresso, vai realizar tudo, mas não terá paz interior, não terá peso espiritual. E nos momentos definidores da vida, o que conta é o que foi construído por dentro. É o seu grau de resiliência interna. Entende? Então nós temos casos que são lições da pessoa que fundou e construiu o hospital psiquiátrico para, depois do hospital construído, ele se tornar um paciente internado. Não é que a sua ação exterior tenha perdido valor. Não. O que ele construiu tem seu valor e servirá de caridade a muitos corações. Mas a sua obra exterior não foi aproveitada por ele. Por ele. A parábola das 10 virgens quer dizer isso. Tenha um grau de paz interior. Construa uma estabilidade do seu sentimento, que inclui fé, confiança, esperança de que uma força opera por trás da tempestade. Uma força opera por trás da tempestade. Nenhum de nós verá um passarinho num consultório tomando remédio antidepressivo porque o ninho foi derrubado. Você vê um pássaro carregando galho por galho, dá dó. Ele faz 5.000 viagens e constrói um ninho. Vem a tempestade e leva tudo. Destroça a árvore, tudo. O que ele faz no dia seguinte? Toma Rivotril? Não. No dia seguinte ele está galinho por galinho construindo em outra árvore. Por quê? É disso que Emmanuel diz. Porque há uma força renovadora por trás da tempestade. Há um poder regenerador por trás da lei de destruição. Esse poder se chama providência divina. Providência divina. Se nós disputamos força com esse poder, você está nadando contra a correnteza. Só que aqui é correnteza forte. Então disso diz a parábola. O que a parábola dos talentos nos diz agora é o seguinte: mas se essa confiança,
se essa atitude interior de adesão não for concretizada em gestos práticos, não seremos servos do que está por vir. Nós não administraremos com segurança o patrimônio que temporariamente nos foi confiado. Então, a parábola diz assim: aumente o seu dinamismo, eleve o seu padrão de dinamismo. Essa é a lição da parábola. Mas não vamos confundir. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida: se trabalho fosse movimentação, só tinha trabalhador no umbral. Porque lá ninguém fica parado. Está todo mundo correndo de um lado para o outro. E geralmente desesperado. Então, movimento desesperado não é sinal de dinamismo. Por que não? Porque tem uma personagem no Evangelho que foi elogiada por Jesus pelo seu dinamismo. Maria, irmã de Marta. E o que ela fez? Ficou em silêncio ouvindo Jesus. Percebe? Muitas vezes você precisa de um alto grau de dinamismo para você conseguir ficar quieto. Um alto grau de dinamismo para você silenciar onde as suas palavras não vão ajudar. Então nós temos uma lição também de dinamismo do Cristo. Ele, o governador espiritual de um planeta, é colocado diante de um governador temporário de uma região. Imagine isso. Um governava a Judéia, ele governava o planeta. Pilatos não para de falar, Jesus fica em silêncio. Ele fala tanto que acaba lavando as mãos. Gastou todo o dinamismo falando. E o Cristo em silêncio. Então nós estamos falando aqui de um dinamismo que é força realizadora com Deus. É você saber a hora que Deus age e a hora que você age. A minha irmã Ila, sempre, ela tem um jeito bonitinho de dizer, ela diz assim: olha, meu filho, eu fiz a minha parte, agora vamos esperar Deus fazer a dele, né? Essa é a ideia aqui. A primeira ideia da parábola do Cristo é: na evolução espiritual não existe dinamismo de um só, porque ninguém opera sem Deus. Deus é o Senhor dos talentos. É Ele que entrega temporariamente e é Ele que vem tomar conta. Vem pedir contas. Manda o Ronaldo, contador, para poder fazer o livro mesmo. Prestar contas. Então, é um dinamismo parceria. Você não está incumbido de realizar toda a obra, mas uma parcela dela. Não toda, parte. Mas o que é o talento? Há um engano muito comum de nós confundirmos talento com uma moeda. Então um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 3. Fica parecendo uma moedinha de 50, né? Ou de R$1. Talento não é moeda. Talento é uma medida de peso. Na Babilônia, nós tínhamos 2 tipos de talento, ou kiklos. Por quê? Porque eu vou fazer uma analogia daqui a pouquinho. Nós temos também esse tipo de medida hoje, até hoje. Era um pedaço de metal precioso em forma de roda. Então você tinha o pequeno talento, que pesava em torno de 30 quilos, e o grande talento, que pesava em torno de 60 quilos. Esse peso podia ser em prata, em ouro. Aqui o evangelista nos diz que é em prata. Na época de Jesus, sobretudo sob o domínio do Império Romano, era costumeiro, o costume comercial era do talento de 30 quilos. Então a parábola está dizendo de alguém que recebeu 30 quilos de prata, o outro recebeu 60 quilos de prata, porque é 2 vezes 30, e o outro recebeu 5 vezes 30, 150 quilos, não é? De prata. Não é uma moedinha, não é uma moeda, é um patrimônio considerável. Por que um recebeu 30, o outro 60 e o outro 150? E a gente percebe aqui uma progressão exponencial, hein? Toda a parábola de Jesus tem lição nos mínimos detalhes. A evolução é exponencial. Um passo que você dá para frente,
você aumenta 200 vezes a sua capacidade. 3 passos, você já é 10 vezes melhor. É exponencial. O que recebeu o maior peso, e a ideia aqui é essa, porque talento é peso, o que recebeu a carga mais pesada foi aquele que, usando do seu dinamismo, multiplicou, produziu. E quando as contas foram tomadas, ele entregou, recebeu 5, entregou 10. E o bonito da parábola é que o Senhor não diz assim: ora, você multiplicou agora por 2, então eu vou te dar 15, não é? Não. Agora você será sócio. Entra na alegria do teu Senhor. O que significa isso? Vem ser dono comigo, que é a comunhão espiritual com Deus. Você deixa de ser servo para ser filho, para dividir com o Pai as responsabilidades e as alegrias da propriedade divina. O que recebeu 2, 60 quilos de prata, transformou em 120. E o que recebeu 1? Quer dizer, o que recebeu o menor peso. Não era o maior peso. Esse enterrou, cavou. Qual que é a parte bonita da parábola? É que quando o Senhor toma conta, vem na prestação de contas, ele fala assim: o que você fez do talento que eu te entreguei? Eu cavei, você me deu 1, eu estou te devolvendo 1. Não está justo. É aqui que tem o grande paradoxo dessa parábola. O Senhor me deu quanto? O Senhor me deu 1 talento, não foi? 30 quilos de prata? Está aqui seus 30 quilos, eu não gastei nada. Eu estou te devolvendo o que o Senhor me deu, não dá justo? Parece estar justo. É por isso que Jesus diz no Sermão do Monte: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque justiça divina não é lei de talião. Não é lei de talião. Então essa é a lei do egoísta. Eu só te dou o que você me deu. Esse é o padrão do egoísmo. Eu dou exatamente na medida que eu recebo. E é por isso que nós vivemos num mundo de expiação e prova. Porque 99,9% de nós acha que justiça é dar o que recebeu. Agora a cabeça fecha, né? Meu Deus, o que ele está dizendo? Vamos raciocinar então. Você entra numa casinha aqui bonita e vê um pé de couve maravilhoso. Aquelas folhas bonitas. Aí pensa na couve, o mineiro logo já pensa no torresmo. Couve, torresmo, feijão tropeiro, né? Já associa. Mas você fica naquela couve, aquelas folhas bonitas, você fala: ô, fulano, tem como você me dar uma muda dessa couve? Não, né? Tem, claro. Vem cá, vou pegar para você. Eu te pego uma muda pequenininha, não é? A muda da couve. E você planta. O que acontece? Dá uma folha de couve, não é isso? É assim? Então se eu perguntar... Se você perguntar assim: fulano, essa muda de couve aqui vai dar quantas folhas? Ele fala: não sei. Mas você não sabe. Então tá. Te dá uma muda de laranja, de pé de laranja. Aí você planta. Vai dar quantas laranjas? Fulano, quantas laranjas vão dar aqui? Não sabe. Você não sabe. Por quê? Porque a lógica do amor é a lógica da multiplicação, não da retribuição. A lógica do amor é: você estendeu a mão uma vez, 100 vezes as mãos serão estendidas para você. Portanto, quem faz conta saiu da contabilidade divina. É o escriba e fariseu. Porque ele está medindo. E Deus é incomensurável. É incomensurável. Isso ocorre no bem e no mal, hein? No bem e no mal. Eu me recordo da experiência quando eu fui juiz de infância e juventude. Chegou um adolescente pela primeira vez. Tinha começado a usar maconha. Ele sentou, não queria ouvir. E eu contei essa história aqui que estou contando agora. Uma semente
dá centenas, milhares de frutos. Você está começando num cigarro, vai terminar com a sua vida destruída. Fala, não, é só um cigarro. Da segunda vez que ele veio para ser aplicada a medida de internação, ele já estava na cocaína. Da terceira vez, ele já estava no crack. Na quarta vez, eu recebi a mãe, que ele foi assassinado, cortaram a cabeça dele. No mal também ocorre isso. Então começa assim. É só R$100. É só R$1 milhão. É só 100 milhões. Por isso Jesus conclui a parábola. Aquele que foi fiel no pouco, será no muito. Porque a lógica do amor de Deus é a lógica da multiplicação. É a lógica da abundância. A lógica da abundância. André Luiz atendeu uma pessoa durante toda a encarnação. Só uma ele atendeu de graça. E contrariado, né? Que marcaram a consulta e atendeu de cara fechada. Não é? Mas a prece de alguém em seu favor vale uma semente de um pé de laranja. O que pode gerar? Nenhum de nós aqui é capaz de prever. Nenhum de nós. Eu não sei dizer qual o valor de uma prece. Porque eu não sei quem está orando. Eu não sei o que está em jogo. Não sei. Recentemente eu tive a visita de um grande amigo, Manuel Alves, um espírita. É o último de uma turma que encarnou em Belo Horizonte. Né? Todos já se foram, ficou só ele. Manuel Alves. Aí ele contou que certa vez estava na atividade com o Chico. E na época que o Valdo ainda trabalhava com o Chico, estava o Chico e o Valdo, né? E caiu a passagem do Evangelho, bem-aventurados os misericordiosos. E chegou a hora do Valdo comentar, e o Valdo fez um comentário lindo. O Valdo disse assim: eu tenho visto pessoas chegarem doentes no meu consultório, morrerem doentes, reencarnarem doentes. Vive doente, desencarna doente, reencarna doente. E tenho visto outras serem curadas quando ouvem um Deus te pague, vai com Deus. Porque a pessoa diz assim, Deus te pague, aí sai aquela energia, chega lá no seu perispírito e aquela energia vai exatamente no local que você está com um problema físico e te cura. É uma doença que você ia desenvolver e que nem ficou sabendo que estava doente e nem ficou sabendo que foi curado. Todo mundo ficou impressionado com aquilo, depois que o Chico psicografou. Aí o Chico complementou, contou alguns casos, ilustrando o que o Valdo tinha dito. Né? Então, o problema do servo inútil, nossa palavra, o que é o servo inútil? É aquele que não tem utilidade. Se você colocar ele ou tirar ele, não faz falta. Por quê? Porque ele só faz a obrigação dele. E o que Emmanuel define? O amor começa onde o dever termina. Depois que você cumpriu todo o seu dever, aí começa o amor. Então, é outra lógica. É outra lógica. Então, a pessoa recebe para fazer o café. Mas ela faz o café, ela arruma a mesa, ela põe a xícara. Ela coloca um dinamismo, coloca uma parcela de alma. Né? Bonito que nas partituras, às vezes, vem escrito assim, com ânima, quer dizer, você tocar com alma, entendem? Porque o concertista, o instrumentista de uma orquestra sinfônica, ele esbanja técnica e capacidade. Então ele pode tocar aquela peça ali 100 vezes, ele não erra nunca, tamanha competência dele. Mas aí ó, a pessoa coloca assim, toca, mas com alma, entende? Do ponto de vista técnico ele executou, mas a alma é o que você colocou, é disso que a parábola está dizendo. Multiplicar o talento é você agregar nos seus deveres reencarnatórios o seu dinamismo, o seu colorido, o seu sabor espiritual. Né? Porque senão, eu me lembro aqui do amigo Rossanto, nós estivemos em Campina Grande e paramos na estrada e era perto de um cemitério. E estava escrito assim na lápide, sem mentira, isso é verdade mesmo, não é brincadeira. Estava escrito assim na lápide, fulano de tal, não vou falar o nome, né? Marido, pai e filho, saudades e mágoas.
Eu olhei aquilo, falei, meu Deus, que nunca tinha visto uma lápide dessa. Aí foi, pai, foi, cumpriu os deveres de pai? Cumpriu. Tem alguém chorando? Mais ou menos. Entende? Cumpriu os deveres de pai. Cumpriu os deveres de marido? Cumpriu. Profissional, cumpriu o dever? Cumpriu, tudo certinho, fez tudo. Tem alguém com saudade aqui? Muita não. Esse é o que enterrou o talento. E geralmente é o que recebeu menos. Outro dia eu conversava com um amigo, o Vicente, e fiquei constrangido com essa conversa dele, sabe? Que a gente conversava sobre o Chico e falou assim, Haroldo, tem uma coisa no Chico que é constrangedora, né? Como é que ele fez tanto com tão pouco? Eu fiquei pensando naquilo. Porque a parábola dos talentos, ela está dizendo uma coisa, e aqui eu vou dizer, né, que é dura. Ela está dizendo assim, ei, espíritas do Brasil, eu, Jesus, o governador espiritual do orbe, não estou contando com vocês para resolver nada. A minha turma que vai resolver ainda está por vir. Eu estou pedindo para vocês tomarem conta enquanto eu preparo. Se você estudar a tradição do povo hebreu, eles dizem assim, virá uma era messiânica, em que o mundo será invadido pela paz, pela fraternidade e pela luz. Se você olhar na religião muçulmana, fala de um novo alvorecer, de um novo dia, de bênção de Alá. Todas as religiões falam desse dia. Todas. Então, nós estamos aqui segurando o microfone. Eu quero ver a hora que começar a reencarnar Francisco de Assis e outros. Nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? O que está na parábola dos talentos. Nós vamos agora aplicar o nosso dinamismo para preparar. Porque os problemas da transição planetária não serão solucionados por nós. Mas eles não serão solucionados sem nós. Por quê? Porque parte do problema somos nós. Entende? Então você fala assim, Jesus, como que nós vamos resolver esses problemas do mundo? Aí Jesus fala assim, problema, meu filho, vem cá. Você é parte do problema. Então nós estamos aqui multiplicando com o nosso dinamismo os talentos, o peso que recebemos. Está todo mundo curioso, mas que talento é esse? Calma, vamos ler a mensagem de Emmanuel aqui. Está no Livro da Esperança, definindo o que são os talentos. Nós vamos chegar lá. Você multiplica, dá dinamismo, agrega, coloca o que recebeu no fluxo da abundância do amor. Eu recebo um sorriso e dou 100. Essa é a justiça divina. A justiça divina é assim. Você recebeu uma ajuda, então você precisa ajudar 100. Porque é a lógica da multiplicação. Então contávamos desse amigo que dizia, como que o Chico fez tão pouco? Vamos avaliar uma situação. Se nós examinarmos as mais de 400 obras do Chico, não fica difícil perceber que aquelas de maior densidade, inclusive de tamanho, densidade literária, são as primeiras 150, 100, 150. A série André Luiz, os romances de Emmanuel, a série Caminho, Verdade e Vida, né? A série Fonte Viva, né? Que são os comentários do Evangelho. Aquele peso, né? Que você coloca isso em cima da mesa, pesa milhares de toneladas espiritual. Né? Como que o Chico recebeu isso? Foi assim. Ele era um servidor que recebia um salário mínimo. A mãe desencarnou, ficou o pai com aquele tanto de filho. Enquanto ele estava no auge das atividades, psicografando há 2000 anos Paulo Estevão, quem o ajudava era seu irmão André. O André Luiz. Era o irmão do Chico, chamava André Luiz. Quando o espírito entrou e foi digitar a série, ele falou, mas como é que o senhor vai chamar? Que tinha dado problema com o Humberto de Campos, né? Ele falou assim, qual é que é o nome desse rapaz aí? Esse é o André Luiz, meu irmão, então vamos chamar André Luiz. O André o auxiliava. O que aconteceu?
Nesse período em que o Chico recebia essas obras, o André Luiz desencarnou, a esposa do André Luiz foi internada no hospital psiquiátrico e deixou um filho com paralisia cerebral para o Chico cuidar. Não, porque afinal de contas ele estava com pouca coisa, né? Então, ele trabalhava 8 horas, psicografava 8 horas por dia, atendia umas 2, 3 mil pessoas por dia, tinha uma criança com paralisia cerebral para cuidar e cuidava das outras 6, 7 irmãs. A coisa... Então, quando nós encaramos nessa perspectiva, quando a gente olha dessa perspectiva, muda o nosso olhar. Quando você muda o seu olhar para a vida muda com você. Porque a vida estabelece uma dança com você que é a que você quer dançar. Então, se você pega aqui e quer dançar valsa, a vida dança uma valsa com você. Se você quer dançar um funk, você dá o olhar para a vida e ela responde à sua postura diante dela. É assim. É disso que a parábola está dizendo. Então, para que nós tenhamos agora uma amplitude com relação aos talentos, vamos examinar uma mensagem de Emmanuel. Essa mensagem está no capítulo 41 de um livro chamado O Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A mensagem se chama Concessões. Concessões. É a parábola dos talentos. Porque os talentos também são concessões. Eles não são propriedade, são concessões. E é um comentário do versículo 42 do capítulo 5 de Mateus, Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: dá ao que te pede, e não dês as costas ao que deseja tomar-te um empréstimo. Olha isso. Não está falando de dinheiro aqui, hein? Concessões. Emmanuel diz assim: enquanto podes agir no corpo terrestre, medita de quando em quando naqueles que largaram, sob regime de compulsória, os talentos que o mundo lhes confiou. Eu vou ler cada parágrafo e comentar rapidinho. Na nossa área aqui, né, doutor Sari, doutor Paulo, na minha, existe a aposentadoria compulsória. Você não quer sair de jeito nenhum. Da idade você é expulso. Essa é a compulsória. Porque você vai ficando, né, doutor Sari? Né, doutor Paulo? Vai ficando, vai ficando. E se deixar, a pessoa não sai mais não. Fica 3 encarnações lá no cargo. Então vem a expulsória. Você é expulso. Faz o aniversário hoje, amanhã você está fora. Foi demitido. Brincadeira, né? Foi aposentado. Aqui também. Emmanuel está falando do regime de compulsória. Quando a criatura encarnada é retirada. Saiu. Saiu, leva os talentos? Não, não leva. Para isso, não é necessário recorrer ao arquivo dos milênios e nem consultar a pompa dos museus. Não estou falando de faraó, não estou falando de general, não precisa ir no museu, consultar o Google, não. Alinha na memória os que viste partir nos últimos 20 anos. Pensa nas pessoas que desencarnaram nos últimos 20 anos. Pensa aí, faz um histórico. E aí ele começa. Líderes do povo que detinham o poder de influenciar a multidão, abandonaram o leme das ideias que governavam, impelidos de chofre a varar a névoa do túmulo. Não é? Tem vários aí que foram embora. Eu vou citar um exemplo positivo. Nelson Mandela nos deixou ano passado. Um homem que levantava a voz frágil e a África ficava em silêncio para ouvir. Qual que é o peso? Qual o talento que ele recebeu? Magnatas da fortuna que retinham valiosas delegações de competência. Olha isso.
delegações de competência para resolver as necessidades do próximo, viram-se, de momento para o outro, privados das propriedades que ajuntaram, coagidos a entregá-las ao arbítrio dos descendentes. Qual que é o maior problema do processo de inventário? É o de cujos, desencarnado do outro lado. Porque ele quer falar no processo de qualquer jeito. Ele quer falar no processo. Há um tempo atrás eu recebi uma frase assim interessante, né? Era uma foto de um jipe e vinha escrito assim: meu maior medo é morrer e minha mulher vender o meu jipe pelo preço que eu falei que custou para ela. Entende? Eu falo assim, patrimônio, 3 bilhões de dólares. E quando você morre, qual que é o seu patrimônio? 0. E o que acontece com o seu patrimônio? É dividido, a sua revelia. Mas o importante não é isso, que isso nós sabemos. O importante é que o Emmanuel está dizendo, a fortuna representa delegação de competência. Deus vai agir para atender as necessidades. Então ele elege alguns para concentrar a fortuna. Mas você vai pensar assim, puxa, está elegendo mal, hein? Recebeu para multiplicar. Entenderam multiplicar? Não é multiplicar a fortuna para ele. É multiplicar o progresso. Então quem recebe poder político é para quê? É para multiplicar a paz do povo. E vai responder por esse peso recebido. E aí nós podemos pensar, mas está todo mundo exercendo mal. Recebendo autoridade está usando mal. O que recebe a fortuna está usando mal. Sim, mas esses que estão recebendo agora é como na parábola dos talentos. É provisório, porque quem vai administrar mesmo ainda não chegou. É o que nos diz a parábola. Missionários de diferentes climas religiosos, que mantinham a possibilidade de consolar e instruir, desceram precipitadamente das galerias de autoridade em que traçavam princípios para as estradas alheias. Criadores do pensamento, que sustinham a prerrogativa de impressionar pessoas, através do verbo falado ou escrito, tiveram de súbito a palavra caçada pela desencarnação ou pela afasia. Muitas vezes no exato momento em que mais desejavam comandar a oratória ou o cérebro lúcido. Pensa neles, em todos esses aqui, os beneficiários das concessões divinas que te precederam na morte. Te precederam. Emmanuel fala bonito, né? Te precederam é mais ou menos assim, o próximo. O próximo é você, né? E faze hoje algo melhor que ontem, nos domínios do bem, para que o bem te favoreça. Não apenas os dons da inteligência, mas também os dons do corpo físico, as vantagens diversas, os patrimônios afetivos e até mesmo as dores, que te povoam as horas, são recursos de que te aproprias na terra, com permissão do Senhor, para investi-los na construção da própria felicidade. As leis que vigem no plano físico são fundamentalmente as mesmas que orientam as criaturas no plano espiritual. É por isso que Jesus conta a parábola do talento, que são comerciantes. Aí você fala, não é possível, mas Jesus usa uns símbolos tão impuros. Não tem nada impuro, a não ser a nossa mente. A mesma lei que rege o comércio aqui, são as leis espirituais, são fundamentalmente as mesmas. É por isso que nós estamos aqui encarnados, plantando couve, bananeira, fazendo comércio, para aprender os princípios da lei divina, que são os mesmos. Os mesmos. Um empréstimo fala sempre da generosidade do credor que o concede. Porque empréstimo é generosidade.
Você chega assim, ô fulano, tem jeito de você me emprestar aí um dinheiro? O que ele pode dizer? Não. Empréstimo fala da generosidade do credor, mas revela igualmente, na contabilidade da vida, o bem ou o mal que se faz com ele. O bem ou o mal que se faz com ele. O que a passagem quer nos dizer é que você fala, eu estou aqui falando com toda fluidez, mas isso é uma concessão. Porque basta uma gripe, aí você fica sem falar. Você está se gabando que você é uma pessoa dinâmica, que não para, aí tem um probleminha simples, um nervo ciático, você está de cama. Então, a grande lição do livro Nosso Lar, a meu ver, é quando o André Luiz chega no mundo espiritual e ele acha que ainda detém os talentos, mas já foram tirados. Só que ele vai descobrindo aos poucos. Então ele chega lá, vai pedir para Clarence para trabalhar, não é? Agora me deu vontade de trabalhar. Tem 8 anos que eu estou no umbral, já estou parado tem muito tempo, quero trabalhar agora. Mas quer trabalhar de quê? De médico, né? Ele vai lá, e aí muito sabiamente o Clarence coloca ele com a senhora. Então ele chega para pedir um consultório, né? Então eu fico imaginando a gente chegar lá e falar, qual que é a minha vara aqui? Qual que é a minha competência agora? Agora, não, já atuei muito de família, agora quero uma vara civil aqui. Não é? Então ele chega lá achando que vai... o doutor André Luiz. Não, doutor, que bom que o senhor chegou, né? Tá aqui. Então ele senta para fazer o pedido, mas antes o Clarence atende uma senhora. E aí a senhora começa a dizer, olha, eu estou... O lugar que o senhor me colocou, um lugar difícil, as pessoas são muito difíceis, difícil de conviver com elas, o trabalho não é bom. Falou, minha filha, mas você chegou aqui e nós colocamos num lugar. Aí você disse que as pessoas eram muito difíceis. O serviço era complicado, nós te mudamos para outro. Aí você disse que as pessoas são muito difíceis. O trabalho era muito complicado. Aí nós te mudamos para outro. Agora você está me dizendo que as pessoas são muito difíceis. As pessoas são muito difíceis. Eu tenho, então, aqui uma sugestão, determinação para você. Você vai agora para uma instância de repouso ficar sozinha. E ela toma um susto. Por quê? Porque ela tinha que descobrir quem era difícil. Porque ela vai voltar da instância de repouso e fala assim, eu queria pedir para você me colocar em qualquer lugar, porque tem uma pessoa muito difícil lá naquele lugar, que sou eu. Entendem? Ela tinha que descobrir que a pessoa difícil era ela. E para isso ela precisava ficar sozinha com ela mesma, em repouso. Quando o André Luiz ouviu isso, falou assim, pois não, meu irmão, agora você... ele já colou no... Eu vim aqui, na verdade, pedir um trabalho, mas qualquer trabalho. Onde o senhor me mandar, qualquer lugar, eu estou aqui disponível. Né? E o Clarence falou assim, nós estamos precisando de alguém nas tarefas de limpeza do ambulatório. Aí aposto que você está pensando aí, puxa vida, mas esses benfeitores é só gente marvada. Não. Você acredita que não é? Vai ouvindo a história. Porque o problema das histórias é para onde você está olhando. Para onde você está olhando. Então André Luiz, médico, primeiro dia de trabalho, limpando o chão do ambulatório, arrumando leito de enfermos. Mas quem disse que essa é a tarefa que Clarence deu para ele? Isso é o que você está olhando. Esse é o embrulho. É o papel de presente. Enquanto ele estava lá, chegava um médico, que era uma pessoa sensacional, e ele estava ali ouvindo o atendimento, convivendo com os enfermeiros, olhando tudo, observando a reação do doente, porque essa era a atividade. Limpar ali e arrumar era só o pretexto que Clarencio arrumou para ele se transformar num residente de medicina. Só que ele não sabia. Ele estava ali aprendendo. Mas para onde você está olhando? Então ele está limpando e conhece uma enfermeira chamada Narcisa.
São essas coisas que Deus faz na vida da gente. Vai fazendo amizade com a Narcisa, e aqui. Porque a maior dificuldade de André Luiz era entender que a reencarnação é o final da parábola. A desencarnação, melhor dizendo, é o final da parábola. Quando você desencarna, você passa primeiro, não pelo setor de pessoal, mas pelo setor da contabilidade. É a prestação de contas. Por isso Emmanuel diz, a mão niveladora da morte nivela todos nós. Acontece que ele, olha, perdi meu título de médico, prossegue. Perdi meu patrimônio, perdeu, prossegue. Perdi meu corpo, os botox todos. 1.500 horas de academia. Foram-se embora. Perdeu tudo. Mas ele ainda dizia assim, eu preciso visitar a minha mulher, a minha esposa, os meus filhos. E aí o Clarence nasceu e falou, não, olha, depois a gente vai. Vamos esperar um clima mais ameno, está muito quente no Rio agora. O calor no Rio de Janeiro, muito quente. Vai trabalhando, vai se preparando, até que ele chama, olha, agora chega, pode ir, André, pode ir. Quando ele entra dentro da casa, o que ele percebeu? Ele não era mais o esposo, não era. Tinha outro. A vida seguiu. E agora dentro da casa dele, e aí então ele percebeu que até mesmo os laços de afeto são talentos que Deus nos concede temporariamente. Porque Deus é o Senhor dos destinos. Então alguém que está do seu lado agora, o Senhor dos destinos pode enviar para outro lado. Nessa hora, o atual marido da ex-esposa dele, né? Que agora era ex, né? Estava doente. André Luiz se perturba. Se perturba completamente. Ele perde por um triz. A vontade dele era de ser obsessor. Tá desencarnando? Peraí. Deixa comigo. Agora vai desencarnar rápido. Deixa comigo. Então ele sai para tomar um ar. Sai apavorado para tomar um ar. Dá um desespero nele, porque era a experiência que ele não estava muito preparado e que Clarencio adiava até que ele tivesse um pouco de energia. Ele pensa na Narcisa. Bastou ele pensar na Narcisa, ela simplesmente aparece como uma estrela na frente dele. E aí ele vai igual uma criança, se joga nos braços dela, chorando, e ela fala, André, nós precisamos socorrer o nosso irmão. Entenda, André, é ele quem cuida dos teus filhos agora. É ele quem cuida do teu lar. Ele agora é o guardião do patrimônio que você teve temporariamente. Nós precisamos auxiliá-lo. Ela entra para dentro das matas lá, conversa com uma turma das matas lá, né? Vem com uma porção de essência da mata e velam aos pés, né, do suposto adversário de André Luiz. Ela, Narcisa. Então, na visão dele, ele queria trabalhar para poder ter um mérito para voltar para casa. E foi para limpar o chão. Mas é limpando o chão que ele conheceu a enfermeira que seria a peça vital na solução do que ele mais desejava. E por aqui nós encerramos. Para dizer algo que eu tenho refletido e refleti mais ainda agora ao preparar a parábola dos talentos. Não é você, nem sou eu quem está no controle. Você administra uma parcela reduzida de talento. 20 quilos, 30, 60, 100, 120, não importa. A hora que vão te entregar e a hora que vão te tirar, você não sabe. As macro decisões você nem desconfia. Por essa razão, nós temos que aliar as virtudes da parábola das 10 virgens, que é confiança e esperança, com o dinamismo ativo daquele que multiplica para o bem o que recebeu. Para que na sua lápide não tenha assim, saudades e mágoas. Só saudades. E para que a gente tenha uma ideia
da dimensão disso, porque em qualquer nível da evolução espiritual, em qualquer nível, nós sempre somos detentores. Nós não somos os proprietários. Isso Cristo fez questão de frisar. Ele, o governador espiritual do orbe, se reúne com os apóstolos, fala para ele, vai acontecer tudo isso, o Filho do Homem vai ser entregue. Ele já sabia tudo. E quando Simão Pedro dá uma titubeada de medo, ele chama atenção. Ele mesmo não tinha medo. Óbvio que não. Mas, antes de se entregar, porque ele se entregou, ele não foi preso. E não foi delação premiada. Ficou em silêncio. Não acusou ninguém. Não acusou ninguém. Quando Judas chega, ele fala, amigo, a que vieste? Em silêncio. Mas antes de se entregar, foi ao Monte das Oliveiras e chorou, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Qual cálice? Não sei. Não sei o que eles estavam conversando. Você sabe? Porque isso é conversa de governador espiritual do orbe com Deus. Eu não sei o que é que eles estavam conversando. De uma coisa eu tenho quase certeza absoluta. Não era sobre a crucificação. Porque isso aí isso não é nada. Isso não é nada. No dia da desencarnação dela, Ivone Pereira do Amaral ligou para o presidente da FEB, não conseguiu falar, falou com uma senhora, que eu conheci ela, e disse assim, diz para o Vantuil que eu estou indo fazer uma viagem. Mas dona Ivone, a senhora não pode viajar sozinha, deixa a gente ir com a senhora. Para onde eu vou, vocês não podem ir juntos. Mas fique tranquila, porque quem vai me buscar é o doutor Bezerra de Menezes, vai ser 10h30 da noite. Vantuil chegou depois do almoço e veio a senhora. Doutor Vantuil, a dona Ivone vai viajar. Mas viajar para onde? Ela tá doendo, não pode deixar, ela sozinha, não está podendo. Ela disse que nessa ela vai sozinha. Aí ele já... Mas só pode ficar tranquilo, que ela falou que o doutor Bezerra vai buscar ela, 10h30 da noite. Falei, meu Deus do céu, Bezerra. Doutor Ivone vai desencarnar. Dona Ivone vai desencarnar. 10h30 da noite ela desencarnou. Agora, se a Ivone sabia disso, e Jesus? Então não era sobre a cruz. Sobre o que ele conversava? Eu não sei. Mas não é importante saber. O mais importante é ele dando a última lição do Evangelho, dizendo, Pai, está aqui o que eu vejo, mas você é Deus, então está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Porque você governa a sua vida. Jesus governa um planeta, mas quem governa um universo infinito é Deus. A diferença é que você tem um talento, Jesus tem 100. Mas aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. A fidelidade é a mesma. Porque fidelidade não é quantitativo, é qualitativo. Honra não é quantitativo. Honestidade não é quantitativo, é qualitativo. Não, eu sou uma pessoa muito honesta, só roubei 3 vezes. Quer dizer, não é quantitativo, é qualitativo, é qualidade, não é quantidade. Seja feita a tua vontade. Conversaram, não sei o que, combinaram, e ele foi, sereno, em silêncio, até o fim. Eis que tudo está consumado, Pai. Em tuas mãos entrego a minha alma. Mas é o governador do orbe falando. É como Félix, né? Do livro Sexo e Destino. Está lá resolvendo, resolve daqui, resolve dali, por conta de uma personagem, uma moça ligada a ele. E resolve. E o André Luiz está impressionado, fala, meu Deus, eu estou aqui com um super-homem, não sei. Resolve tudo ele resolve. Chegou o obsessor, ele conversa, está resolvido. No último momento, a moça entra numa farmácia para suicidar, pede uma receita lá que era um veneno que ela ia tomar. Chega o Félix, conversa lá com o farmacêutico, ele dá uma equivocada, dá um sonífero em vez de um veneno. André Luiz fala, nossa, é isso aí. Meu Deus, é meu ídolo. A moça toma, dorme, a hora que ela acorda, André Luiz está calmo, né? Acordou, o Félix vai resolver tudo. A moça vai atravessar a rua e é atropelada. André Luiz olha para o Félix está pálido. Ele fala assim, mas e agora? Agora nós vamos orar, André Luiz. Agora nós vamos orar. Mas por que o senhor não sabe? Agora saiu fora da nossa competência. Eu não sei o que vai acontecer agora. E é o auge do livro. Porque tudo se resolve sem que o Félix saiba como. Então você acha que é ele que está resolvendo, até Deus tomar o caso. Essa é a parábola dos talentos. Usa o seu dinamismo. Multiplica os bens da vida.
Vamos vencer o egoísmo de achar que eu tenho que dar o que eu recebi. Eu tenho que dar 100 vezes o que eu recebi. Porque você não é uma coisa, você é uma árvore. Você é a bênção da multiplicação nas mãos de Deus. Mas não se esqueça, aquele que concede é aquele que pede de volta. Embora pareça assustador, é muito mais leve, porque nós estamos aqui para servir, não para ser donos. Muito obrigado.